Senhor Jesus, sejam com todos vós, amados irmãos, em nome de Jesus. Pai eterno, eu te peço que dirija todas as minhas palavras aqui e que elas cheguem ao coração dos meus irmãos através da tua vontade, através do teu desígnio, através daquilo que o Senhor estabelece na minha vida aqui, Pai. Em nome de Jesus, dai-nos a instrução, Pai, confirmada do alto que vem do Senhor. Amém. Gostaria de compartilhar com os irmãos um assunto, qual o Espírito Santo tem me levado a aprofundar nesses últimos dias. Eu admito que ainda estou um tanto quanto raso, então eu vou falar somente daquilo que até então ele já me deu a percepção, já conseguiu me capacitar. Mas eu creio, em nome de Jesus, ainda vamos abordar esse assunto mais para frente, se assim for da vontade de Deus. É a respeito dos chamados tronos ou sete montanhas, enfim, cada pessoa que normalmente vai definir esse tema, ela costuma abordar com um título específico, porque não tem assim uma denominação bíblica especificamente para isso. A gente vê ali no livro de Apocalipse que quando João é levado ali até aquelas visões, ele vê que há sete ventos ali, ou sete espíritos que saem da parte de Deus, cada um vai percorrer uma área ali do planeta, enfim, cada um vai percorrer uma região. E esses sete espíritos, eles simbolizam a grande sabedoria do Senhor, simboliza ali cada área de domínio a qual existe. Hoje nós temos várias áreas assim que a gente pode entender que o mundo é governado, como por exemplo a área das mídias, do entretenimento, né? A área da igreja, a área do governo mesmo, como a gente conhece os cargos políticos. Há várias áreas que a gente tem, tudo quanto são áreas hoje que a gente vê que as pessoas ali têm uma grande influência. Exemplo, muitas vezes na área da mídia ou na área das modas, uma pessoa que lança uma tendência ali, a gente vê durante muito tempo aquilo ali repercutindo, aquilo ali tendo efeito, impacto na sociedade e na vida das pessoas. Então, cada uma dessas áreas de governo, que normalmente são definidas como sete montes ou sete montanhas, elas são como se fossem áreas as quais Deus, na região celeste, ele governa através dos seus espíritos, seus sete espíritos, que é como se implicassem os sete pontos de sabedoria de Deus, porque na verdade a gente conhece um grande espírito, que é o Espírito Santo, né? Mas enfim, é como se fossem sete enviados por Deus ali, sete anjos, enfim, cada um vai definir de uma forma, que governam sobre essas áreas. E eu vou adentrar, como eu disse, eu vou ser bem superficial nisso, porque ainda não é a área da qual eu gostaria de tratar, eu ainda não me sinto completamente à vontade nisso, então eu vou partilhar aquilo que o Espírito Santo já partilhou comigo, aquilo que eu entendo que ele me permite partilhar com vocês. Se mais adiante nós tivermos algo mais nesse sentido, continuarei falando sobre esse assunto. Mas inicialmente, eu gostaria de trazer a seguinte averbação. Todas as vezes que a gente pensa num trono, considerando essa linha de raciocínio dos sete montes, enfim, todas as vezes que a gente pensa num trono, a gente imagina o seguinte: aquele trono ele sempre está preenchido. A gente vê na história ali de Israel que sempre que um rei ele morria, enfim, ele era destituído do governo, vinha um novo rei e assentava-se no lugar desse. Primeiramente, eu gostaria de ler algo aqui para gente, para iniciar o nosso entendimento, que está no livro de Lucas, no capítulo 11, nos versos 24 ao 26. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, palavras do Senhor Jesus, no verso 24 de Lucas 11. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Coincidência ou não, nós estamos aqui tratando de novo com o número 7, que é um número muito representativo na Bíblia. O número 7 ele simboliza Deus, simboliza a perfeição. Inclusive o próprio Deus, quando ele dá essa visão para João, ali ele usa muito essa temática do número 7 para denotar ali os sete poderes de Deus, os sete espíritos, enfim. E aqui a gente vê exatamente que o mal também se apropria disso. A gente vê que o mal também ele tem assim uma certa parecência com o mundo de Deus, o governo de Deus ali
tanto pro lado de Deus quanto pro lado do mal, há uma certa hierarquia, há um certo governo, um certo regimento ali. E o que a gente vai ver aqui é exatamente isso. Aquele mal, ele foi expulso daquela casa. Então o que que ele faz? Ele percorre procurando uma nova morada. Ao não encontrar uma nova morada, ele retorna para aquela casa antiga. Ele vai verificar como está ali o cenário, vai ver se alguém já se apossou daquela casa. Quando ele vê que aquela casa está vazia, ou seja, ninguém tomou posse daquilo ali, ele vai, pior ainda, ele vai com mais 7 espíritos, diz ele, ou seja, ele estabelece o governo definitivo sobre aquela casa. E aí a palavra do Senhor até diz que o estado secundário, esse último estado daquele homem que passou por essa situação, é pior do que o estágio inicial. Porque imagina assim, inicialmente a gente pode contextualizar assim, havia apenas uma área de governo demoníaco na vida daquele homem, havia apenas uma entidade ali governando sobre a vida dele. Mas posteriormente, a gente vê que agora passaram a ter 7 entidades governando, ou seja, toda a vida daquele homem ali agora está sob um domínio maligno, está sobre a governança do mal. Enfim, mas dando sequência aqui, como eu mencionei durante toda a história da monarquia de Israel, a gente vê ali reis que alternaram ali no trono. A gente vê muitas vezes entrava um rei ali que era governado por Deus e trazia a nação de Israel a um governo de Deus, onde ele fazia o bem prescrito por Deus biblicamente, e aí aquela nação prosperava. Posteriormente a ele, às vezes vinha um descendente dele que fazia o extremo oposto, praticava o mal, e a nação de Israel era punida por causa disso, por não andar nos caminhos do Senhor, ela se via com muitos problemas. Nós vimos inúmeros pecados cometidos por aqueles reis ali ao longo da história e sempre víamos como a nação de Israel sofria. Para quem quiser acompanhar a história na íntegra, os livros de Reis e Crônicas, eles falam muito bem acerca disso. Não teria como eu pegar aqui um texto específico disso somente para definir, porque é toda a história descrita ali em Crônicas, sempre vem essa substituição. Veio o rei X, agiu de tal e tal forma, agiu bem aos olhos de Deus e toda a nação prosperou. Aí depois veio, por exemplo, um filho dele, agiu de forma errada, não agiu nos caminhos do Senhor, e a nação de Israel se tornou em escárnio. Aí, enfim, não tem como avaliar somente um rei, foi uma sucessão de reis que aconteceram ali, e para a gente pegar na íntegra teria que ler todos os 4 livros, primeiro e segunda Reis e primeiro e segunda Crônicas. Enfim, mas dando sequência aqui ao nosso entendimento, assim também ocorre nos nossos dias atuais, né? Assim como naquela época ali de monarquia de Israel, a gente viu um governo chegava ao poder e estabelecia coisas boas ali quando andava nos caminhos do Senhor. A gente vê também nos nossos dias atuais acontecendo assim, vem um governante, é um homem do Senhor, é um homem temente a Deus, a gente vê que toda a nação prospera, ou toda aquela região governada por aquele homem, aquela região prospera, aquela região ali, a gente se vê realmente caindo nas graças de Deus. E todavia, quando vem um homem corrupto, um homem não temente a Deus e governa aquela nação, aquela região, enfim, a gente vê o extremo oposto. A gente vê o quanto aquela região fracassa, o quanto de corrupção aquela região produz, o quanto de pecados ali são somados quando há essa destituição do trono de um homem de Deus. Então, o que eu quero trazer com tudo isso? O Espírito Santo me levou a entender o seguinte: todas as vezes que a gente não se posiciona como servos de Deus, ocupando esses tronos, ocupando esses cargos que o próprio Deus criou, a gente permite que um filho do mal ocupe. Porque hoje eu estou estabelecendo sobre a minha própria vida, eu estou dizendo, eu sou um filho do Deus Altíssimo. Eu aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador sobre a minha vida. Com isso eu me tornei um filho de Deus. A gente tem problemas ainda, eu passo por problemas ainda, eu tenho que recorrentemente brigar com pecados, pedir perdão para Deus, isso não me torna menos filho dele. Muito ao contrário, eu reconhecer as minhas falhas faz com que eu entenda a minha necessidade de estar cada dia mais próximo de Deus, cada dia estar buscando mais o perdão dele para a minha vida. Todavia, quando a gente não se posiciona a entender assim, olha, o que Deus quer para a minha vida? Eu tenho que ser um advogado? Eu tenho que ser um político? Eu tenho que ser um pastor? Eu tenho que cuidar da área das mídias? Eu tenho que habilidade hoje que Deus quer que eu use isso em um trono,
é uma posição de governo. Porque muitas vezes a gente acha que o nosso emprego atual ali, não, ele paga as minhas contas, eu não passo fome, então isso já é o bastante. Mas é o que Deus realmente quer da gente? Porque pensa, às vezes a gente se revolta e diz o seguinte: ah, o governante X é muito corrupto, o governante X deveria fazer isso e isso. Mas e se a gente estivesse no lugar dele? Ou a gente está se posicionando para estar no lugar dele? Porque muitas vezes Deus apura a nossa visão sobre um determinado problema para que a gente se posicione com relação àquele problema. Quer seja ativamente, que é a questão de eu ir lá e resolver aquele problema. Muitas vezes Deus vai fazer isso. Exemplo, no livro de Juízes, a gente vai ver a história de Sansão. Durante muito tempo ali a nação de Israel penou, passou por maus bocados, porque Sansão não se posicionava. Sansão foi estabelecido por Deus para ser um juiz sobre aquela nação, para ser alguém que ia trazer justiça àquela nação, para ser alguém que ia trazer paz à nação de Israel. Mas Sansão preferia cuidar das coisas da própria vida dele. E a gente vê o quanto aquela nação sofreu com isso, o quanto a nação de Israel sofreu com a falta de posicionamento de Sansão. Então, muitas vezes, a gente tem algo maravilhoso de Deus na nossa vida. Deus nos estabeleceu ali, muitas vezes, para assumir um cargo político, para ter uma profissão de destaque ali. Não que existam profissões que não sejam de destaque, mas eu digo com relação a governo especificamente. Deus nos preparou ali dentro dele mesmo, quando nos criou, para assumirmos determinadas posições. Todavia, por não nos posicionarmos nessas posições, como eu disse, ativamente é o primeiro ponto, quando a gente não vai lá e faz o que deve ser feito, e também às vezes passivamente. Como assim passivamente? Se eu sei que tem um problema, a minha nação hoje está enfrentando um problema, e eu não oro por aquela causa, eu também não estou me posicionando, eu também estou deixando de exercer aquilo que Deus colocou sobre a minha vida, porque, como eu disse, às vezes o Senhor nos dá uma visão apurada de um determinado problema, não para que a gente vá lá e meta a mão naquilo, mas para que a gente busque em Deus a resposta. Muitas vezes Deus vai passar uma pessoa ali, vai fazer uma pessoa passar ali anos orando por uma causa a qual ele já queria ter entregado a solução daquela causa, mas ele precisa realmente que aquela pessoa ali gaste um tempo em oração, que aquela pessoa busque no Senhor ali a resposta para aquela situação. Mas aí vamos imaginar o seguinte, muitas vezes a gente fala assim: ah, mas eu vou passar 20 anos orando por uma causa. Tá, mas se você não orar por aquela causa durante os 20 anos, os mesmos 20 anos vão passar e aquilo no final dos 20 anos não será mudado. Então serão os mesmos 20 anos que você gastou e aí no final das contas aquela causa vai permanecer da mesma forma. Então não seria melhor você entender em Deus? E claro, como eu disse, eu não vou adentrar agora nisso porque eu não me sinto ainda preparado para entrar nesse assunto em específico, mas junto às sete montanhas há um outro assunto muito abordado também, que é o chamado Tribunal de Deus. E aí há vários estudiosos hoje, vários pregadores que acreditam que há meios mais eficazes de você se comunicar com Deus sobre causas que movem o coração do Senhor. Exemplo, a gente vê ali muito claramente no livro de Daniel, que Daniel entrou no propósito de jejum e oração durante 21 dias, pleiteando uma causa ali diante do Senhor, e que aquele atraso de 21 dias, porque na realidade Deus já havia enviado a solução para Daniel no primeiro dia, mas a gente vê que aquele atraso de 21 dias ali foi decorrente de uma situação que estava naquela região ali, estava no mundo espiritual acontecendo sobre aquela região ali e que Daniel precisou manter o seu propósito, porque, como eu disse, no primeiro dia Deus já havia liberado a solução para o problema, mas Daniel precisou perseverar por mais 21 dias na busca por aquela situação, na busca por aquela causa, até que a resposta que já tinha saído da mão de Deus chegasse efetivamente à vida dele. Enfim, o que eu quero trazer com isso tudo, a abordagem para hoje, é que um exemplo vivo que eu posso trazer disso nos nossos dias atuais. A maior nação que nós conhecemos hoje, a maior potência que nós temos hoje, os Estados Unidos da América, eles só se fizeram essa grande nação depois que um homem de Deus assumiu o posto de governo ali, que foi Abraham Lincoln. Vocês podem depois dar uma pesquisada na história dele. Eu não vou ter tempo aqui para passar tais detalhes, mas ele foi talvez, se vocês considerarem assim, um dos maiores fracassos da história da humanidade.
que ele foi o cara que mais foi rejeitado, um dos caras, né, que mais recebeu nãos na vida dele. Todavia, ele foi um dos maiores exemplos também de perseverança, porque ele, após tentar vários cargos políticos sem obter êxito, quando finalmente ele lançou sua candidatura à presidência do país, sem ter tido nenhum cargo até então de muito destaque político, ele conseguiu, e até hoje ele é visto como um dos maiores, se não o maior governante que os Estados Unidos da América já teve. Ele enfrentou crises terríveis e conseguiu fazer a nação prosperar naquela época a qual ele governou. Então eu gostaria de terminar essa conversa aqui, esse debate, essa explicação, como eu mencionei, esse entendimento que o Espírito Santo tem partilhado comigo, trazendo vocês a essa reflexão, que nós possamos, em nome de Jesus, nos posicionarmos para assumirmos os locais quais Deus tem preparado para nós, buscarmos no Senhor a resposta para as nossas vidas, pleitearmos junto a Deus as nossas causas e também esperarmos nele o tempo certo para todas as coisas, porque nada ocorre sem que seja da vontade de Deus. Então, às vezes, Deus já colocou no coração de alguma pessoa um plano, um projeto, mas até mesmo para que isso ocorra, tem um período certo, tem um momento certo, e é Deus quem estabelece todas as coisas, mas que nós possamos ser esse homem, em nome de Jesus, que estará na brecha, aguardando ansiosamente para que Deus tenha condição de usá-lo. Tá bom, meus queridos irmãos? Fiquem na paz e graça do Senhor Jesus aí. Um forte abraço a todos. Um abraço.